Então, boa tarde, né, a todos, né? Boa tarde. A gente hoje vai dar continuidade aos nossos estudos, né? Boa tarde. E nós estamos estudando o capítulo do 16, né, do livro Um Curso em Milagres, na sentença 5, a escolha a favor da completeza, né? E vamos dar continuidade através do parágrafo 12. Na página do meu livro, da minha edição, é 364. Quem tem o PDF no computador, né, que baixou aí no computador, o PDF é 466, tá bom? Então, deixa eu colocar agora o slide aqui. Um instantinho. Já estamos no parágrafo 12. Alguém gostaria de ler para nós, por favor, o parágrafo 12, ou se não quiser, eu posso ler. Eu posso ler. Então, por favor, Nerilene. Um momento. Tá. Sara, me desculpe, mas eu não vou poder ler. Não tem problema, então. Tá? Então, eu vou ler, tá? Do Não meu tem ambiente, problema. senão vai fazer barulho. Eu pensei que aumentar os outros barulhos. Não tem posso problema. ler, Sara. Então, tá. Pode ler, por favor, Fernanda. Parágrafo 12. Sempre que uma forma qualquer de relacionamento especial de tentar a buscar o amor em um ritual, lembra-te de que o amor é conteúdo e não forma de espécie alguma. O relacionamento especial é um ritual de forma com o objetivo de elevar a forma para que ela tome o lugar de Deus, às custas do conteúdo. Não há nenhum significado na forma e nunca haverá. O relacionamento especial tem que ser reconhecido pelo que é, um ritual sem sentido, no qual a força é extraída da morte de Deus e investida em seu assassino. Como sinal de que a forma triunfou sobre o conteúdo e o amor perdeu o seu significado. Queres que isso seja possível, mesmo sem considerar a sua evidência impossibilidade? Se fosse possível, teria feito de ti mesmo um impotente. Deus não está com raiva. Ele meramente não poderia deixar que isto acontecesse. Não podes mudar a mente de Deus. Nenhum dos rituais que tenhas inventado, quais a dança da morte de deleite, pode trazer a morte ao eterno. E o substituto que escolheste para a integridade de Deus também não pode ter qualquer influência sobre ela. Muito bom. Deixa eu voltar ao PDF agora, só um pouquinho. Então, vamos lá. Ó. Sempre que uma forma qualquer de relacionamento especial te tentar a buscar o amor em um ritual, lembra-te de que o amor é conteúdo e não forma de espécie alguma. Alguém gostaria de explicar o que entendeu dessa frase? Qualquer coisa, levanta a mãozinha, gente. Como é que é o ritual, esse ritual do amor? Sempre que uma forma qualquer de relacionamento especial, lembrem-se agora o que é o relacionamento especial, tentar no sentido de tentação, a buscar o amor em um ritual, lembra-te de que o amor é conteúdo e não a forma de espécie alguma. Como é que normalmente isso acontece aqui dentro? Eu não estou achando a mãozinha. Ô, Sara, Pode então falar, se não tá, vai lá, por favor. eu entendi assim, que esse conteúdo a que ele se refere
é o que deveria ser o amor, uma coisa interna, tá? E o ritual são as condições, né? Aquele amor condicionado, o relacionamento condicionado que a gente chama de relacionamento especial, né? Com carência, com dependência emocional, seria isso mais ou menos. Querer ver, ter do outro o que não tem dentro, está faltando, esperar do outro o que está faltando, ou querendo do outro o que ele não tem para dar. Eu entendi mais ou menos por aí, nessa linha. Pegando isso tudo que você colocou, né, eu penso que fica fácil da gente entender, pelo menos na minha mente veio assim, né? Quando a gente lê os contos de fadas, Cinderela, Bela Adormecida, né? Então ali tem todo um ritual, todo um processo, e no final os dois ficaram juntos para sempre, né? Então a nossa entender, né, nos nossos relacionamentos, principalmente afetivos, né, entre homem e mulher, tem muito disso. E aí, se parte dessas emoções, que na verdade são ilusões, são ilusórias, né? Porque o amor, como foi falado, não tem forma, elas não acontecem, nós pensamos que não há um relacionamento. Porque o ego quer um relacionamento especial semelhante a essas ilusões que nós temos na mente. Só como adendo do que eu estou falando, o que você disse é certo, é exatamente isso. Alguém mais quer falar mais alguma coisa? Nerilene, por favor. Sara, querida, deixa eu te fazer um comentário. Sim, concordei com tudo isso, legal. Esse pessoal que está entrando aí, são novos, não seria bom você falar o que está estudando, o conteúdo lá em cima, nós estamos estudando sobre relacionamento especial, lá o título lá em cima, eu não lembro. E explicar para eles, dar-se uma introdução, porque senão eles vão ficar meio perdidos. Nerilene, eu penso que tanto a Marta quanto a Jerusa já conhecem o tema, eu não sei a Alessandra, tá? E penso também que elas podem fazer perguntas. Como esses integrantes novos, é o primeiro dia. Então, penso que o próprio livro em si, ele vai explicando algumas coisas, mas eu posso agregar algumas informações, como você disse. Porque eu lembro que eu mesmo, quando nós começamos a falar em relacionamento especial, a gente não sabia o que era. Tá, eu faço isso, não tem problema. Talvez ela não fica perdida, não sei, eles estão caladinhos aí, mas eu já fico intimidada. Você sabe como é que é, né? Quando a gente entra. Vamos lá, então. Então, para quem é novo, né, eu não sei, o que seria o relacionamento especial? Né? Até é bom tocar, porque, assim, eu penso que a palavra relacionamento especial, para alguns, pode ser um relacionamento especial só quando existe afeto, né, de corpos, no sentido, assim, de pai e mãe, filho e mãe, filho e pai, marido e mulher, né, casais, assim, né, seriam considerados relacionamentos especiais. Para alguns, as pessoas entendem dessa forma, né? Eu penso, na meu ponto de vista, que relacionamento especial é sempre quando o ego está presente. Então, podemos ter relacionamentos especiais até com coisas externas, né? Podemos ter um relacionamento especial com um lugar que nós moramos, com o nosso trabalho, né? Então, para mim, isso é o meu ponto de vista. Até, inclusive, se alguém quiser fazer um comentário sobre isso, né? Porque eu sei que tem gente que entende relacionamento especial é só quando existe o aspecto humano, ou seja, o relacionamento entre pessoas, né? Ou então só quando existe realmente aquela coisa mais estreita, né? Entre um casal ou entre famílias. Então, seria isso. Mas o relacionamento especial, como foi falado, independente de como se entenda que ele é, né, no próprio livro em si, né, porque eu penso que conforme a gente vai estudando, cada um vai tirando suas próprias conclusões, ele sempre tem condições. Então, as condições, né, por isso que é um ritual, né, para que um ritual aconteça, ele tem todo um processo, né? Se você vai numa missa, por exemplo, ela tem isso, tem a oração, né, tem o padre, tem o pastor, padre, pastor, não sei como é que é, se na igreja também pastor é missa, mas tem a missa, tem o padre, tem o canto, tem isso, tem aquilo, babá, isso é o ritual, né? Então, é a mesma coisa que ele está querendo dizer, ou seja, muitas vezes nós usamos de rituais para termos relacionamentos especiais. Se não tem um daqueles negocinhos que está ali,
né? Se não houve tal coisa ou tal coisa, não é especial e aí dá o confronto, tá? Então, esse é normalmente o meu entendimento sobre relacionamento especial. Então, como ele falou aqui, só voltando ao texto inicial, né? Depois eu dou continuidade, ó. Sempre que uma forma qualquer de relacionamento especial te tentar, ou seja, sempre que ele te puxar para fora, né, porque a ideia é, quando a gente se torna inconsciente, é porque o ego tomou conta. Então, a gente adormeceu. Atentar o amor em um ritual, lembra-te, ele está dizendo para você, de que o amor é conteúdo e não forma de espécie alguma, porque normalmente o ego é ligado à forma, a forma que tem, o jeito que é, né? Aí, deixa eu só terminar aqui, Tiago, eu já te chamo. Aí ele fala assim, não, foi até aí que a gente foi, por favor, Tiago, pode perguntar. Ô, Sara, você usou uma frase aí, primeiro boa tarde para todo mundo, tá? Eu dei boa tarde para vocês, gente. Você falou uma frase aí, só para mim poder tirar uma conclusão particular. Toda vez que eu estou inconsciente, quando eu não estou focado no momento presente, eu entendo, né? Uhum. Quer dizer que eu estou adormecido, é isso? Sempre, você e todo mundo. Sempre assim. Então, tipo assim, se eu não estou aqui agora, que eu estou dirigindo, estou a caminho da minha casa, saindo do meu trabalho, se eu não, é que eu estou na reunião com vocês, eu quero não perder mais. Mas eu estou aqui, estou focado na reunião, junto no trânsito, mas minha mente está vagando lá para o meu futuro, para as dívidas, ou para as coisas que eu fiz no meu passado, por exemplo, sabe? Sim. Então, por exemplo, quer dizer que nesse momento aí, eu estou deixando o ego tomar conta, é isso? Isso. E aí a ideia é essa, é que isso é um hábito ruim que se criou coletivamente. Nós temos, na verdade, todo mundo é bastante assim, né? Quando você começa, isso é a ideia. Por isso que o curso fala muito da mente certa e da mente errada. A mente certa, né, seria a mente de Deus. Seria quando nós o quê? Ouvimos a voz do Espírito Santo, ou seja, é como se ela fosse um guia interno nosso, né? Não é que a gente vai ouvir uma voz na cabeça, mas é quando, de repente, algo dentro de nós, ele nos alerta, ele dá um alerta, né? A mente errada é quando nós estamos conversando aqui dentro. Então, nós temos... muitos de nós acorda e dorme de manhã, faz milhares de atividades, faz várias coisas, trabalha isso, aquilo, né? Anda de carro, barará, bababá, babá, come, toma banho, bababá, e não estava presente. Isso é o antes, assim, entre aspas, é o habitual, é um hábito ruim, que tem a ver com isso que a gente fala, que é a domesticação. Isso é uma domesticação coletiva, né? Esse é o adormecimento. Esse é o mundo chamado mundo da ilusão e o mundo da separação. Porque quando a gente está assim, quem é que está na nossa mente, usando nossa cabeça? A mente errada, a mente do ego. Ou seja, esse falatório inconstante, que só causa medo, ansiedade, angústia dentro de nós, nos deixa perturbado. Aí, quando a gente vai se acalmando, fazendo como se... Vou fazer esse movimento para ficar mais fácil, né? Como se você fosse trocando de lado, fosse trocando de lado, né? Trazendo a mente novamente para o momento presente, ou seja, se conectando a essa mente certa, você vai percebendo as ilusões que te cercam. E aí, quando você vai voltando devagar a esse momento presente, né? E isso são espacinhos que a gente vai criando durante o dia, em alguns momentos você se sente completo, pleno, bem. E aí você pensa, nossa, provei uma coisa muito boa, né? Que não me deixa angustiado, que não me deixa perturbado, que me deixa muito melhor, que me deixa com a sensação de pertencimento. E aí começamos devagar a galgar todo dia um pouco mais disso. Mas a realidade nossa é bastante tempo inconsciente e pouco tempo consciente hoje, pelo menos para a grande maioria. Deu para entender, Thiago? Pode falar. Não, deu. Então, assim, então é por isso que nos escritos aí, por exemplo, num livro do Poder do Agora, do Eckhart Tolle lá, por exemplo, e os mestres antigos aí, por isso que eles sempre falam, né? Apesar dos problemas, né? Apesar de algumas coisas que eu fui lá atrás, inconscientemente plantei na minha vida, se eu consigo focar no momento presente, eles usam uma frase até que parece que é ilusória, né?
todos os seus problemas estão resolvidos. Quer dizer o quê? Que uma coisa maior toma conta e me ajudaria, então, a resolver ou solucionar algum problema. É isso, por exemplo? Só... É que assim, até o Eckhart faz uma brincadeira. Você tem algum problema agora? Se você olhar para você agora, não tem problema, né? Mas não quer dizer que você não tenha coisas a resolver. É diferente. Né? Então, por exemplo, se você tem coisas a resolver que às vezes não são tão agradáveis, se organiza, né, pensa sobre elas e toma a decisão de como você vai resolvê-las. Mas não sofra por isso e não leve com você a tiracolo o tempo inteiro na sua mente, porque não tem. E se eu tô, então, tipo assim, e a promessa, não é promessa, né? E se eu tô consciente, né, em contato com o meu poder superior, possivelmente não, eu vou conseguir resolver da melhor maneira possível que tem que ser resolvido. É isso. Sempre resolve. É porque o ego, ele é pessimista, ele é ansioso, ele tenta criar esse sistema de previsão de um futuro ruim, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, se nós temos algo a resolver, e daí a gente... só um pouquinho, deixa eu baixar o seu som. Se nós temos algo a resolver, né? E não sabemos como, nós aguardamos e entregamos aquilo para o universo, ou para o Criador, ou para Deus. Eu faço assim. Normalmente, passa um pouco tempo, algo vem na sua mente como a solução daquilo que você tem que fazer, ou se soluciona sozinho. E aí nós vamos entendendo que muito daquilo que tem que acontecer, independente do que seja, vai acontecer. E nós simplesmente, se nós estamos mais calmos e tranquilos, se é bom, gratidão. Se é difícil, nós ficamos mais alertas e vamos perdoando aquilo para que aquilo se resolva da melhor forma. Deu para entender, Tiago? Eu desliguei o seu microfone, tá? Porque estava o som do carro. Liga aí, por favor. Deu, Sara, não, sim, deu. Desculpa tá. Que eu tô dirigindo, né? E celular velho. Pode falar. Não, sim, eu entendi, Sara, eu entendi. No final, né, a gente está vivendo num mundo de ilusão, no final, quando estamos conectados com a nossa essência, tudo tende a se resolver. Não, legal, já entendi. Gratidão, que nós demoramos a entender que nós somos seres, não sei se dá para dizer assim, nós vivemos muito no mundo da ilusão. Então, admitir coisas que nós gostamos de pensar, que nós gostamos, assim, deixar de sentir coisas, né? Ou deixar de pensar coisas que nós gostamos muito, porque muitos de nós gostam de viver nisso, de sentir ansiedade. Não é o nós dentro, é o ego aqui dentro, ele gosta de sentir essa ansiedade. Entende? Parece que Sara, não é cortando você, mas ontem eu tive esse despertar, né? Eu ganhei essa cena comigo ontem. Tipo assim, né? Eu falei, cara, do nada, eu tô ansioso, eu tô preocupado com aquela sensação ruim na barriga, e é perceptível que o corpo sente prazer nisso ali, cara. Você entende? Tipo, eu sei que não é pra mim estar assim, porque eu sou criador da minha realidade, automaticamente o corpo ele é viciado nesses tipos de emoções, entendeu? Então eu ganhei essa cena também que você está falando, entendeu? Isso aí é aquilo que a gente também estuda, o chamado modo sobrevivência. Nós pensamos que, lamentavelmente, nós ligamos muito a sobrevivência às coisas materiais, não. O modo de sobrevivência ele está muito ligado ao modo emocional que nós sentimos. Então, nós somos pessoas que emocionalmente sentimos muita culpa, e não só culpa, como o próprio livro do Sem fala, o medo. O medo aí agrega tudo. Nós somos medrosos. Por que medrosos? Quanto mais medo nós sentimos, menos o ser aparece. O ego, ele criou essa artimanha, é mais como se fosse, isso é uma ideia figurada, mas para a gente entender talvez fique mais fácil. É como se o ego criasse uma artimanha de medo, né? Tudo num cenário sempre ruim, e nós achamos que sempre foi assim. Então, quanto mais nós vamos vendo esse cenário ruim, tanto do lado de fora quanto aqui dentro, a verdade em si ela não consegue se manifestar, nós não conseguimos perceber o ser. Então, aí, por isso que nós não nos sentimos em paz muitas vezes. Por isso que a gente se acorda angustiado. Gente, dormiu até uma noite gostosinha, estava quentinho, né? Acordou de manhã, tinha o café com pão na mesa, papá, tudo para dar certo, e a angústia está lá. Aí você, né, fala, tem alguma coisa errada. Ou seja, isso é um vício. Exatamente. Isso é um vício. Isso é um mau hábito. Por isso, o hábito de mudar, o hábito de se tornar outra pessoa. Então, por isso até que a gente trabalha por etapas, às vezes.
Né? Então, por exemplo, se toda vez que a gente está acordando de manhã, a gente já entendeu que acorda ansioso, angustiado, triste, não importa muito, a gente vai dar um nome porque fica mais fácil para a gente entender, né? Mas aquilo que nós estamos sentindo e nós entendemos que aquilo é ruim, já é todo dia de manhã, agora você se compromete com você mesmo a já se acordar se observando, se auto-observando, se olhando. Quando você faz isso, 3 ou 4 dias seguidos, você já entendeu como é que é. Entendeu? Foi na hora que eu entrei no banho, foi na hora que eu botei o pé no chão, foi na hora que eu abri a janela, não importa, respirei, cada um é do seu jeito, mas é assim. Aí você já começa a trabalhar com uma ferramenta de perdão, ou seja, você vai mudando aquilo, você não quer mais ser daquele jeito. Então, no início, é a trancos e barrancos. É quase que a gente vai ver, a sensação que tem de deixar de ser assim, é como se a gente estivesse de joelho. Não, é isso que eu ia Mas aí partilhar você aqui. se levanta e continua. Pode falar, Thiago. Não, é isso que eu ia partilhar aqui, que talvez pode ser útil, né, pra gente aqui, por exemplo. Tem horas, eu tô desabafando aqui, né, que parece que é impossível, meu. Eu falo, nossa, eu li tanto livro, eu estudei tanto, e parece que eu não consigo praticar nada, cara, sabe? Mas, enfim, estamos treinando, né, pra isso, só isso mesmo, é só para entender mesmo, entendeu? Só gratidão, é isso, beleza? Como sugestão, Thiago, eu falo porque é aquilo que eu comento lá nas 4 semanas que nós estudamos do Dr. Joe. Dá uma olhada, né, no livro, depois, se você quiser, eu posso te mandar os capítulos, que seria mais entender como é que faz aquela prática e descobrir qual é a emoção que mais atua no nosso dia, seja qual for. A gente tem uma. Ela é muito característica da nossa personalidade. Vocês estão me ouvindo, gente? Ou parou? Eu estou, Sara, É muito característica da nossa personalidade. Aí o que acontece? Se você descobre ela e vai em cima dela, por isso que a gente vai trabalhar 21 dias com ela, né? Você, a partir dali, você rompeu com muita coisa. E dali fica mais fácil de você entender o processo todo. Que você vai vendo que cada dia, você vai vendo que o dia o seu é sempre o mesmo, você tem sempre os mesmos pensamentos, você tem sempre as mesmas emoções. Ficou ótimo, você já sabe o currículo, já sabe o script da coisa. Aí você só tem que ir batendo. Aí vai adormecer um pouco, mas aí você lembrou, bateu naquilo ali, vai adormecer. Aí que é aquilo que o Dr. Joe fala, né? A gente está saindo um pouco do tema para você entender das lacunas que ficam. As lacunas são os processos de inconsciência. Então, é isso que seria uma forma de você dar uma olhada, tá bom? Beleza, Sara, obrigado, viu? Gratidão. Tá, então, vamos voltar. Nerilene, por favor. Seu microfone. Não, Sara, só quer falar algo aí para o Tiago, que ele falou que tem hora que parece que a gente não vai conseguir, né? Sim. É a questão, como fala lá no Ho Oponopono, da questão da paciência conosco mesmo, né? Porque realmente é um processo lento, né? Ele é lento, mas quando ele engata, né? Quando você consegue, como você falou aí, que você descobre o ponto fraco, a coisa funciona, né? Você vai se observando. Então, quando o Cristo fala assim, amar o próximo como a si mesmo, esse ato de você se observar e esse ato de você ser paciente e amoroso com você mesmo nesse processo dessa mudança interna, é um processo, como que se fala assim, de você aprender a se amar, né? Ser paciente com você. Meu Deus, hoje acertei, amanhã eu não acertei, né? Mas a gente vai trabalhando, por exemplo, hoje eu errei uma vez, hoje eu errei 3 vezes, amanhã eu erro uma vez, daqui 2 meses eu erro uma vez, depois daqui 3 meses, aquele problema já eu não erro mais, né? Você vai descobrindo outro. Então, é um processo realmente de amor a si mesmo, ser paciente. Quando a gente aprende isso, essa paciência conosco, nos olhar e ser paciente com os nossos defeitos, aí começa a gente ser mais paciente com os defeitos dos outros, né? Mas se nós não somos pacientes nem conosco mesmo, como é que a gente vai ser paciente com o outro? Nós não somos amorosos nem com a nossa
os nossos capacidades de nos corrigir, de nos entender, de nos observar, como é que nós vamos ser amorosos com o outro e compreensível com o outro? Era só isso, assim, só para... Não, mas Tá é bom joia, mesmo, é obrigada. um bom exemplo, é uma boa forma. Uhum. Bom, Tá obrigado, joia, Maria. obrigada. Ó, então vamos voltar aqui, ó. O relacionamento especial é um ritual de forma, com o objetivo de elevar a forma para que ela tome o lugar de Deus às custas do conteúdo. Alguém quer dar um exemplo? Como é que funciona isso? Porque a gente já falou do ritual, falou do relacionamento especial. Alguém já viu ou veio algo na mente? Ó, o relacionamento especial é um ritual de forma, né? Com o objetivo de elevar a forma para que ela tome o lugar de Deus às custas do conteúdo. Ô, Sara, Por favor. seria a identificação com o corpo? Um corpo. No relacionamento pessoal, né? De pessoas. Entendeu? Seria aí a identificação com o corpo, né? Muitas vezes eu acho que sim. É que assim, penso eu que quando nós olhamos para uma outra pessoa, né, do sexo oposto com o objetivo de nos relacionarmos com ela, a gente vai olhar o shape, não tem jeito, né? A gente tem o zoinho, a não ser que a gente não enxergasse. E aquilo ali vai nos agradar. Até ali está tudo bem. Mas para algumas pessoas, se a pessoa não tiver uma forma muito específica, não se relaciona com ela. Não importa o que ela tem dentro, né? Algumas mulheres, só se o homem for muito bonito, alguns homens também é o inverso, se a mulher for muito bonita, né? Então, botando desse jeito, né, que você disse dos relacionamentos, né? Aí a gente pode botar o relacionamento especial, assim, o cara, além de ser bonito, ele tem que ter um carro bonito, uma casa bonita, ter tudo bonito, né? Assim, né? Botando assim, porque o ego vai na forma, né? Para que, né? E aí o que acontece? Quando nós achamos que isso é o mais importante, é que eu acho que a minha internet caiu. Vocês estão me ouvindo? Bom, agora. Estou ouvindo, estou ouvindo. Então, ó, para que isso seja muito mais importante, normalmente acontece, quando a gente faz desse jeito, né, vive dessa forma, pensa desse jeito, qualquer um que pensa assim, ela está colocando o aspecto externo como sendo mais importante. E quando ela faz isso, ela esquece de si mesma. É esse o grave que acontece. E aí o que acontece? Deus não está presente. Conseguem entender o que eu quero dizer? Não é que nós possamos namorar uma pessoa bonita, que tenha isso, que tenha aquilo, não é isso. É a forma que nós percebemos que vamos para isso, né? O jeito que vamos a essa forma é a que faz a diferença. Por favor, Nerilene. Mas, além da forma, Sara, esse relacionamento especial é aquele relacionamento condicionado. Se essa pessoa se comportar assim, né? Se essa pessoa for do jeito que eu quero, se ela pensar como eu penso, se essa pessoa tiver esse comportamento X, né? Talvez o comportamento dela não é ruim, mas para mim aquilo é o máximo, né? Para mim, talvez atendendo um ego meu, atendendo questão de vaidade social, essas coisas, né, que a gente às vezes supervaloriza, que não tem grande importância. A minha pergunta é, também, porque a Márcia falou da questão da forma, mas também essas questões que a gente tem na cabeça, né? Tem que ser assim, tem que agir assim, tem que se portar assim, não é? Que a gente cria. Isso. Embora não pareça, mas é uma forma, é porque isso é uma forma mental nossa. Dentro de nós existe uma forma. Por isso que é o mais difícil, que a gente não percebe a ilusão, né? Cada pensamento é uma forma mental. Então, quando a gente dá formas é como se a gente criasse como você disse, o rapaz ou a moça, ele tem que se comportar ou ser assim, tipo assim, ser mais tímido e mais calado, vamos dizer, falar menos, vamos dizer, qualquer coisa assim que seja uma importância aqui dentro, né? Isso é uma forma de pensamento. Então, se você e aí você entende que é uma forma que a pessoa que é tudo meio junto, mas é uma forma de pensamento. Né? O jeito que a pessoa se veste é uma forma de pensamento. Porque lembra, todo mundo nascemos sem roupa.
Quando eu me dei conta disso, eu dei risada. Eu falei, gente, é uma coisa doida, né? Mas é assim que a gente funciona, né? Não, eu não estou falando que para a gente andar sem roupa. O que eu estou querendo dizer é que nós colocamos muitos valores em cima da forma, como Isso mesmo. daquilo que tem, né? É. Tanto que tem algumas roupas que, às vezes, você olha, é igual da outra loja, mas ela tem uma etiqueta diferente, ela vale mais. Então, isso é uma forma, né? Forma de pensamento. Entendeu? Uhum. Mais alguém quer falar? Eu. Pode falar, Márcia, por favor. Me corrija se eu estiver errado. O que está vindo aqui, a gente também pode enquadrar o próprio casamento, o ritual do casamento, que tem que ter aliança, tem que ter vestido branco. Isso tudo não é isso? A gente está ligado o quê? A formas, não o relacionamento. Exatamente. Não quer dizer que não se possa casar assim, mas é que muitas vezes, né, é muito comum, as pessoas fazem tudo isso e o casamento não dá certo. E o mais importante era o casamento dar certo, não é? Isso, e às vezes isso é a questão sine qua non de toda a relação. Não, eu tenho que me casar assim, tem que haver uma festa, senão não acontece aquilo, né? São as nossas neuras. Tem pessoas muito assim, que elas têm essa forma de ver, né? Que a palavra forma, ela usa muitas coisas. Tem esse jeito de ver, e a forma, é isso que é o mais difícil, né? Por isso até que nós não nos curamos, porque nós não gostamos dessa forma, que é o nosso corpo. Então, quando a gente amar o corpo, né, como um templo de Deus, um templo do Filho de Deus, né? Como um habitante que ele é, que o nosso espírito pode habitar, estamos curados. Entenderam? Eu penso assim. Não é uma questão externa, não é por conta é uma questão de que nós nos olhamos e nós gostamos do que vemos, o que nós vemos o ser dentro. E nós nos reconhecemos como filho de Deus. E o fato de nos reconhecermos como filho de Deus começou o processo de cura. Porque entendemos que esse corpo é o corpo que temos agora e podemos ter um outro mais para frente. E simples. Não importa se ele é feminino ou masculino. Né? Se ele é alto, baixo, magro, gordo, novo, velho. Ele é um corpo que pode ser habitado pelo Filho de Deus. É por isso que eu entendo assim, Márcia. Aí vamos dizendo... Por isso que quando a gente vai entendendo isso, a gente não mata Deus com as formas. Não quer dizer que nós podemos ter coisas, mas elas ficam em segundo plano. O Filho de Deus, ou o nosso ser, está em primeiro plano. Entendeu? Qualquer tipo de forma está dentro desse relacionamento especial. É que por isso que ele já escreveu aqui assim, ó. Sempre que uma forma qualquer de relacionamento especial te tentar, a busca do amor em ritual, a buscar o amor em ritual, lembra-te de que o amor é conteúdo e não forma de espécie alguma. Exatamente. Porque como a gente ainda não consegue ter uma boa relação com a forma, com as coisas da matéria em si, né, tendemos a trazer esse relacionamento especial para aquilo ali, para aquele momento. E aí é que a coisa se confunde e aí nós nos perdemos e muitas vezes esquecemos de Deus. É mais ou menos isso, Márcia. E fica perdido nessas formas todas aí, aliança, casamento. Isso se falando de casamento. Eu penso que tem muita gente que se perde em outras coisas. Né? Mas é bem... Aliás, nós somos uns perdidos. A gente está tentando se achar. Isso. Aí por aí, né? Eu acho ótimo isso, porque de vez em quando eu tenho que lembrar, minha filha, calma, que você está, né, como todo mundo, continua. Aí fala assim, ó, não há nenhum significado na forma e nunca haverá. O relacionamento especial tem que ser reconhecido pelo que é. Um ritual sem sentido, no qual a força é extraída da morte de Deus e investida em seu assassino, como sinal de que a forma triunfou sobre o conteúdo e o amor perdeu o seu significado. E aí? Está dentro disso aí que eu acabei de falar, não? Aí ele fala assim, quer ver, ó? Relacionamento especial tem que ser reconhecido pelo que é.
né? Ou seja, ele é um relacionamento condicionado, ele é um relacionamento que foi escrito pelo ego interno de cada um, né? Existe o interno de cada um, de pessoal, e existe o coletivo, né? Aí ele fala assim, um ritual sem sentido no qual a força é extraída da morte de Deus. Isso a gente já acabou de falar. E investida em seu assassino. Seu assassino é o ego. Pelo menos assim que eu entendi. Aí ele falou assim, como sinal de que a forma triunfou sobre o conteúdo e o amor perdeu o seu significado. Isso aí é a separação. Sentiu tristeza, angústia, medo, qualquer coisa, lá se foi a situação. Por favor, Nerilene. Esse negócio é sério, né? Isso é seríssimo. Quantas famílias, quantos amores, quantos relacionamentos que poderia dar certo e não dão devido a isso aí, hein? É uma coisa séria, muito séria. Não é só isso, é porque eu estou lendo, eu estou vendo umas coisas aí que eu vejo. Falei, gente, tantas dores, tantas mortes, tantas por causa das formas. Né? Sempre o que a gente vê é que o amor tem que estar além. Mas nós vivemos tão subjugado, ou seja, como é que é? Com a mente tão nessa matéria, com as regras aqui da matéria, do mundo material, da sociedade, das religiões, né, que cria muitos padrões, tanto, e esquece a essência da coisa, né? Esquece a essência. E esse negócio é muito sério. Se fosse para dar exemplo, eu teria um tanto de exemplo aqui, mas não vou falar não, porque senão é muito louco isso aí. Mas é muito, muito, muito sério. Nerilene, vamos olhando de uma forma coletiva. Uhum. Em que lugar nós habitamos? Terra, estou falando planeta Terra, né? Então, existe só uma casa, não é? Então, é uma casa de todos. Por que a gente dividiu um monte de casinhas, dividiu em cerquinhas, dividiu em bandeirinhas, dividiu em cor? Isso aí já é claro que não tem amor. Forma, né? É a forma. Né? Então, isso é a primeira coisa que a gente vai ter que começar a entender, que somos todos um. Não quer dizer que muitos lugares, em função de muitas coisas, não vão ser diferentes. Mas o fato de eles serem diferentes, eles não são nem melhores e nem piores que ninguém. Eles só têm jeitos diferentes de viver, umas coisas diferentes. Mas se todos pensarem que somos iguais, o amor vai estar presente. Então, há respeito mútuo, que não existe hoje. Né? Normalmente... Deixa eu dar um exemplo bem aqui, que esse dia eu vi que eu fiquei assim, gente, o amor, ele tem que prevalecer, né? Deixa eu dar um exemplo bem aqui, dá licença, eu dou esse exemplo. Um padre e uma freira, né? Eles se apaixonaram. E eu já vi muito, na minha cidade eu já vi isso. Na minha cidade eu vi um padre que gostou de uma moça, aí o que ele fez? Ele tirou a batina, saiu do canto e casou com a moça. Né? Já vi 2 casos lá na minha cidade. Isso aí não é coisa rara, não. Você já deve ter visto. Mas houve um caso numa cidade pequenininha, de um padre, uma freira com uma menina muito bonita, e o padre muito bonito se apaixonar. Aí o que eles resolveram? Nós vamos deixar a batina, para não fazer feio para a igreja, né? E vamos nos casar. Né? Eles resolveram fazer isso. Aí ela falou assim, vamos mudar de cidade, porque a cidade aqui é muito pequena, o pessoal só fica falando. Aí ele falou, não, mas eu gosto daqui. Aí eles continuaram na cidade, né? Se organizando para casar. Mas os pais dessa menina azucrinou tanto ela, e a sociedade em si, cidade pequena, com fuxico, com coisinha, azucrinou ela, e o padre falando que era pecado, essas coisas, esses padrões, né? Que a sociedade cria. Tudo, pois a menina se suicidou. Ela não aguentou o peso. Sim. Né? O que eles não fizeram nada de errado, né? Nasceu ali um sentimento entre os dois,
eles, para respeitar a domesticação, isso mesmo, eles, para respeitar a religião que eles estavam, pediram, né, os superiores que eles queriam sair para se casarem. Só que tem que a família na domesticação, né? E a sociedade, porque não era só a família, nem a sociedade. E a menina se sentiu tão pressionada, que ela se suicidou, né? Então, esse é um dos exemplos. E quantos milhares de exemplos que tem dentro de um... Quer dizer, isso é algo que você falou da sociedade, criado por uma religião, algo de família, né? De uma família, né? Aí cria essas coisas. Ainda é porque me vê isso aí, outros... a gente fica falando essa frase. E entenda, embora eu... se a gente olhar, a gente pode dizer que tem coisas certas e erradas que os dois possam ter feito, né? Independente, né? Não estou dizendo o que foi e o que não foi. Entenda que isso ainda é a ilusão. É É a ilusão. ilusão que eles estavam vivendo. Eles estavam ainda no mundo ilusório. Porque se tivesse um pouco mais de consciência, talvez eles tivessem tomado outras atitudes e feito outras coisas diferentes, né? Então, acabou que isso é um drama. Entenda isso. Podia não ser um aspecto religioso, podia ser um outro aspecto, né? De outro país com outro país. Né? E isso ainda, tudo isso são dramas que o ego coloca na nossa vida. Então, se apaixonar por alguém, né, gostar de alguém, não há problema, mas às vezes vem o drama. E é aí que temos que superar escolhas novas, jeitos novos, formas novas. Como isso se dá, isso é pessoal. Né? Talvez, se ela não tivesse, talvez não tivesse se suicidado, não sei. Né? Mas o que eu quero dizer é que mas é bem assim que o ego leva a gente. Ele sempre leva a gente a sentir medo, leva a gente à tortura, leva ao sentimento de culpa, e acaba que, às vezes, acontece esse tipo de tragédia. Mas também que eu achei legal da parte deles, porque nós sabemos que dentro das religiões, às vezes, acontece essa questão da pessoa estar ali. O papel de um padre e de uma freira é o celibato, né? Então, mas eles foram honestos com eles mesmos e com a própria instituição deles, né? A princípio, eles seguiram as regras, né? Vamos dizer, a princípio, ambos seguiram as regras, mas algo deu errado. Por quê? Só eles vão saber. Entendeu? Mas, em princípio, seguiram as regras. Mas eu acho que no meu ponto de vista... vista... por isso que muitas vezes, quando algumas coisas que nós... isso é uma regra, né, no caso religiosa, lá da instituição que eles eram, né? Mas existem muitas regras aí no mundo que nós seguimos, que achamos que elas estão certas e elas não dão certo para nós. Então, a gente também tem que olhar isso, tá? Consegue entender? Ou não, o que eu quero dizer? Porque nós seguimos leis do ego. A forma de ser, como tem que ser, como temos que nos comportar, né? Às vezes, parte de tudo aquilo ali era verdade e parte daquilo ainda era ilusório na vida deles. É muita coisa para se... Eu não vou entrar, porque falar dessa forma seria entrar num processo psicológico, filosófico, né? Que eu acho que não vai nos levar a nada, porque quem tem que saber foi eles que viveram esse negócio, essa situação, né? Mas entender que... Por isso que a gente às vezes fala, gente, mas eu sou toda certinha, eu cumpro tudo direitinho, nininho, e a minha vida continua do mesmo jeito. Tem regra aí. Leis erradas sendo respeitadas. Leis que o ego colocou dentro de nós. É uma crença que ela é agradável ainda, mas que às vezes tem que ser mudada. Entendeu, Lili? Médio. Depois a gente conversa mais. Tá bom, então, vamos lá. A sentença seguinte me perdi a palavra, questiona isso. Então o que a gente está conversando, né? Você está dizendo, né? Queres que isso seja possível, mesmo sem considerar a sua evidente impossibilidade. Ele fala assim, queres que isso seja possível? Ele está fazendo uma pergunta. Mesmo sem considerar a sua evidente impossibilidade? Se fosse possível, terias feito de ti mesmo um impotente. Deus não está com raiva. É esse o grave. Por isso que eu estou te falando, seguir algumas regras aqui dentro, é essa sensação que dá, porque depois vem a fúria. Aí ele fala assim,
ele meramente não pode deixar que isso acontecesse. Não podes mudar a mente de Deus. Nenhum dos rituais que tenhas inventado, nos quais a dança da morte te deleite, pode trazer morte ao eterno. Gente, o que é a dança da morte? Não sei. Tá? Alguém É o sabe? movimento do ego, gente. Pode É ser. Deve ser. Dança da Perda morte. do ego, Oi? a perda do ego. Não, a dança da morte seria que ele tá falando assim, ó. Nós temos um mundo linear. Normalmente, um corpinho, um humaninho, de 0 a 100, ele tem uma linha de vida. Vamos dizer que, a princípio, um corpo dura de 0 a 100. Ele pode morrer antes, mas vamos botar como base. Dentro dessa vida dessa pessoa, ele vai passar por várias fases. Ele vai ser bebê, ele vai ser criança, adolescente, adulto, jovem, né? Velho, e um dia vai morrer. Isso é o processo do corpo dele. Um processo que entra num processo de evolução, depois em involução, e ele vai embora para a natureza, porque a gente não leva nem o corpo depois da morte. Bom, resumidamente, o problema é como nós passamos por essa linha da vida. Nós vivemos a ilusão da vida, de uma vida, que aí vem todos esses rituais falados, ou nós tentamos viver a vida de forma consciente. Essa é a diferença. Então, a dança da morte é quando nós dançamos conforme a música, como se diz, conforme a sociedade dita, conforme nos falaram que eram, conforme essa mente aqui diz que é. Aí isso é a dança da morte. Entendeu? Entendido. Entendido. É isso. Aí ele fala assim, ó, queres que isso seja possível, mesmo sem considerar a sua evidente impossibilidade? Não, Deus não está com raiva. Ele meramente não pode deixar que isso acontecesse. Não podes mudar a mente de Deus. Nenhum dos rituais que tenhas inventado, nos quais a dança da morte te deleite, ou seja, te faça, né? Pode trazer morte ao eterno. Por mais que a gente viva desse jeito, uma hora nós vamos despertar. Uma hora vai acontecer. Aí ele falou assim, e o substituto que escolhesse para a integridade de Deus também não pode ter qualquer influência. Peraí. Sobre ela. Sobre ela. Entenderam como é que funciona? Isso costuma ser a forma como nós vivemos. Né? Assim, né? Só para. Eu já estou citando autores demais fora do livro, né? O Carlos Castaneda tem a dança das caveiras, né? Umas práticas que ele fala, que é mais ou menos isso. Né? Nós não nos damos conta. A quantidade de ilusões que nós perseguimos na nossa vida é imensa. Por isso que quando a gente vai despertando, primeiro aquilo que a gente já estudou, a delusão. O delusão é o quê? Quando a gente nem vê que está sonhando, nem vê que aquilo é ilusão. Então, grande parte do planeta Terra vive em delusão. Por isso, o caos que a gente vive. Guerra, fome, miséria, tristeza, né? A gente não precisa fazer muita coisa. Tanto aqui nesse país, como em qualquer outro lugar do país, do mundo, do planeta Terra, existe tudo isso igual aqui. Né? Pode ser outra língua, mas o restante é igual. Porque o ego é igual em todos os lugares. Aí o que acontece? Quando a gente vai se dar conta dessa delusão, né, que seria a primeira vez que a gente entende que quem fala na nossa mente não somos nós. Rompeu o primeiro aspecto de delusão. Aí nós vamos atrás do quê? De todas as nossas ilusões. Presente, de forma presente. E vamos vendo o quanto nós buscamos ilusões. Quando a gente se dá conta que há muito de ilusão, a gente tem um choque primeiro. Mas aí depois nós vamos, conforme essas ilusões vão caindo, vão se, né, sumindo, e a gente vai se sentindo mais presente, nós entendemos que a vida é boa. E ela pode ser vivida conscientemente, presente em cada momento. De 0 a 100. Se a gente, né, no caso, nós não vai ser 0, porque a gente já está, né, já passou do 0. Mas uma pessoa pode, né, por isso que isso é uma coisa que nós fomos perdendo,
Já faz alguns milhares de anos que socialmente nós já perdemos isso coletivamente. Por isso, cada vez parece que fica pior. E pior no sentido de que as pessoas estão cada vez mais insanas. Mas insanas por quê? Porque estão vivendo a dança da morte. Deu para entender? Ou eu fui muito, assim, viajando? Deu? Então, Não, é deu. isso. Né? Nós vamos a gente não se dá conta da quantidade de ilusão que tem aqui dentro. E quando eu estou falando isso não é para deixar a gente para baixo. Isso é para deixar a gente para cima. Porque eu tenho que buscar e o que procurar e o que conhecer. É importante entender isso. Isso aí é o filé. A ilusão em si é o filé. A ilusão é que quando a gente acorda de manhã angustiado, estamos na ilusão. Bom, então me dei conta que eu estava iludido pensando que sentia angústia, ou pensar sobre angústia, ou viver de forma angustiante é bom. Não, não é bom. Faz mal para mim. Não me traz bem, eu não me sinto em paz. Bom, vou trabalhar naquilo ali, naquela ilusão. Isso são as ilusões, são várias, sobretudo. Até a forma que a gente caminha, ela pode mudar, o que respiramos, e até o nosso corpo pode mudar. Por isso que, né, o último documentário que nós assistimos, simplesmente quando abandonamos algumas ilusões. E é mais ou menos assim que funciona o nosso aspecto de vida, né? Só para não... Deixa eu ver o tamanho do 13 aqui, gente. Porque para não... É pequenininho, acho que dá para a gente conversar, ó. Fala assim, ó. Não vejas no relacionamento especial nada além de uma tentativa sem significado de erguer outros deuses diante dele e adorando-os, obscurecer a insignificância que lhes é própria e a sua grandeza. Em nome da tua completeza, não queres isso, pois cada ídolo que ergues para colocar diante dele se coloca diante de ti no lugar do que tu és. Deu para entender? Isso é muito, assim, de uma forma muito, né, coletivamente, isso é muito comum, né, de se perseguir ideais e formas de ser que não são, que foram colocadas. Ah, eu sou de tal país e pessoas de tal país são assim, né? De tal país, daquele país é assim, daquele país é assim. A gente às vezes nunca foi lá, mas aí a gente ouve, fala, alguém diz, alguém foi lá e falou, e não é verdade. Né? Ou seja, nós vamos vendo que a forma como nós vemos e percebemos o mundo, ela é completamente ilusória. Só é possível nós termos fazer uma escolha quando nós estamos no momento presente. É muito assim. Ou seja, por exemplo, se todo dia, já te chamo, Nerilene, se todo dia, por exemplo, nós, sei lá, na hora do almoço, né, tem briga na minha casa. Briga porque... e as brigas são das mais diversas, mas sempre acaba numa situação desagradável. Parece que o almoço entrou torto. Se nós vemos tudo isso, né, todo dia, e sempre é da mesma... E aí você, no início, você tenta mil trejeitos mentais. Ah, eu não vou falar. Ah, eu vou fazer assim. Porque o ego vai fazendo, ele vai tentando se adaptar e preencher buracos que não vão ser preenchidos nunca. Né? Agora, se nós nos damos conta e morremos com o que sentimos diante daquilo ali, as brigas acabam. É assim que funciona. Então, nós deixamos nisso aí, se foi um ídolo. Deu para entender o que eu quis dizer? Por favor, Nerilene. Lembra o microfone, tá? Nerilene? Sara, Hum. deixa, minha bateria tá descarregando aqui. Vai lá. Pode deixar. Pode deixar, tá? Não vai falar? Não. A Márcia colocou aqui, ó, nada real pode ser ameaçado, é isso. E nisso reside a paz de Deus. É bem isso aí mesmo. Tá bom? Aí, ó, então, não vejas no relacionamento especial nada além de uma tentativa sem significado de erguer outros deuses diante dele. Quem são os outros deuses? É a mente errada.
é os nossos pensamentos equivocados sobre como tem que funcionar as coisas. São mini-deuses, entre aspas, né, esses mini-deuses. E adorando-os, né, porque a gente gosta daqui, né, de pensar, né, obscurecer a insignificância que lhe é própria e a sua grandeza. Vou falar assim, em nome da tua completeza, ou seja, que o nome desse é a escolha a favor da completeza, em nome da tua completeza. O completeza é a sensação de pertencimento a Deus, de estar com Deus, né? Não queres isso, pois cada ídolo que ergues para colocar diante dele se coloca diante de ti, né? Aí a gente adormece, no lugar do que tu és. Não é assim que a gente age? Né? Quando nós, às vezes, nos damos conta e vivemos dessa forma um pouco mais presente, quantas atitudes melhores e quantas escolhas melhores nós tivemos? E, às vezes, elas são naturais. Elas acontecem porque algo dentro de você está melhor, melhorou, está mais em paz, está em mais calma. E isso é a ideia da completeza. Entenderam? Então, mais alguma pergunta, gente? Não sei se ficou alguma dúvida, ficou alguma coisa. Então, eu vou dar um tchau para vocês, né? E agradeço a presença de todos. E aí a gente se vê na sexta-feira que vem. Um grande abraço para vocês. Um grande abraço. Tchau. Tchau, Sempre bom gente. estar aqui. Bom final de Sempre semana. bom. Muito bom. Gratidão. Tá bom. Beijo para todo Eu que mundo. agradeço. Tchau. Gratidão.